Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, boa noite a todos. Mais uma segunda-feira de estudos juntos. Nós damos as boas-vindas também ao Carlos, as intérpretes para Libras, Verônica Lima, que é a coordenadora de estudos da doutrina espírita da CONCEB, e Andréia Beatriz, do Distrito Federal, intérprete de Libras, também da CONCEB. E com muita gratidão, nossa convidada de hoje é Marlene Carvalho Gonçalves, facilitadora de grupos de estudo do ESG e o EAD e membro da equipe do departamento da área de estudos da USE de Ribeirão Preto e também da USE estadual. Marlene, seja muito bem-vinda. Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa oportunidade aí de estudo, de aprendizado conjunto, viu? Obrigada. Muito bem, satisfação imensa, Marlene. Nós estamos aguardando mais um convidado que deverá somar aqui conosco, e hoje nós vamos seguir com o estudo do Livro dos Espíritos, não é, Cris? A formação dos seres vivos. Está nas perguntas 43 a 49 e um pouquinho da 59, que faz um resumo desse texto todo, não é? Então, nós sempre recorremos um pouco a 59 enquanto vamos estudando esses temas. E a intenção sempre não é esgotar os assuntos. E são assuntos, inclusive, que, às vezes, aparentemente, tem uma divergência entre o posicionamento de Kardec, que adotava a posição da ciência da época, naturalmente, acompanhando o que acontecia, e os avanços da ciência posteriormente. Mas, muitas vezes, inclusive, essa aparente contradição, ela surge da questão de interpretação, não é? Das palavras, o que é que nós estamos entendendo pelos termos que Kardec teve o cuidado, inclusive, de esclarecer logo no início, na introdução do Livro dos Espíritos, que nós pudéssemos nos entender, e os Espíritos chamaram a atenção dele. As palavras são questões vossas, que vou entender quanto às palavras, não é? Então, vamos aqui iniciar, Marlene. Quando começou a Terra a ser povoada? Vamos lá, né? Muito interessante essa temática e a gente fica mesmo muito curioso. E quando a gente vê essa pergunta que Kardec fez, né, quando começou a Terra a ser povoada, a gente imagina, né, que ele, representando aí a nossa curiosidade, que ele fez a pergunta, a gente imagina que o Espírito vai dar uma data, vai dizer quando exatamente, né, uma data, um momento. E aí é interessante porque a resposta que os Espíritos dão nos aponta para um movimento que aconteceu na Terra, mostrando, na verdade, uma transição lenta que estava acontecendo, né? Então, os Espíritos respondem assim: no início era o caos, os elementos estavam em confusão. Ele foi mostrando o que é que estava acontecendo na Terra, para que a gente pudesse entender, né, como é esse movimento complexo e articulado entre a formação da Terra e os seres vivos que ali chegariam. Hoje a gente sabe que a ciência tem mostrado que faz aproximadamente 4 bilhões e meio de anos que começou a formação do planeta. Então é curioso porque a ciência está mostrando algo que o Kardec diz, quando ele fala, era o caos, os elementos estavam em confusão, é isso que a gente tem na ciência, né? E a gente tem que aquele início todo, de 4 bilhões e meio, estava tudo muito quente, era uma esfera de fogo, isso impossibilitava uma vida. E aí, no decorrer do tempo, o planeta foi entrando num processo de resfriamento, foi favorecendo o surgimento de uma camada de rocha, foi formando a superfície, o resfriamento, que foi eliminando alguns gases, formando os vapores, quer dizer, as coisas foram se ajeitando. E aí, veja que interessante, a segunda parte da resposta dos Espíritos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar.
Apareceram, então, seres vivos apropriados ao estado do globo. Olha que coisa bonita. E aí a gente vê que, novamente, recorre à ciência, e a ciência vai nos dizer que, justamente, houve, né, nesse movimento, nessas transformações que foram acontecendo, primeiramente aparece a vida na água, no primeiro momento eles surgiram seres primitivos, como bactérias, algas, micro-organismos, e mais ou menos uns 3,5 bilhões de anos. Então, quando a gente retoma a pergunta, para fechar aqui, quando começou a ser povoada, o que eles nos disseram é justamente que quando a Terra estava pronta para os seres vivos. Muito bem. Muito bom. Eu agora vou sabatinar você, Campete. Tudo bem. Vamos ver se você sabe. Espera aí. De onde vieram, exatamente por conta da Marlene ter explicado, né, desse processo inicial, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Muito interessante. Opa, chegou o Romero. Deixa eu apresentar o Romero para vocês, vocês já conhecem, o Romero já participou aqui conosco. Não é o Romero que chegou atrasado, viu, gente? É que nós tínhamos um outro convidado que não pôde comparecer, por questões técnicas, não teve jeito, e então nós chamamos de última hora o Romero. Romero, por favor, vem conosco aqui, não é? Participar da nossa atividade. E o Romero, então, veio aqui praticamente surpresa para ele. Mas todos vocês já participaram, viram. O Romero é nosso amigo, médico, cirurgião de transplantes, né, Romero? De órgãos. Correto. Presta um serviço muito interessante nesse campo. É trabalhador espírita, dedicadíssimo, participa de vários centros espíritas, várias atividades, inclusive do Centro Espírita Sem Fronteiras, que foi criado há pouco tempo, completamente virtual. Então, a grande contribuição lá nos estudos da Gênese, inclusive, e o Evangelho Redivivo. Então, Romero, muito bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui. Espero que, assim, de surpresa, eu possa me desempenhar dessa missão tão importante. Uma satisfação muito grande, Romero. A gente estava aqui justamente, a Cris estava lançando para a gente a questão 44 do Livro dos Espíritos, não é? De onde vieram para a Terra os seres vivos? Correto. Então, eu já ia começar aqui a dizer para ela, lembrando A Caminho da Luz, quando Emmanuel diz que chegado o momento, como a Marlene disse, quando a Terra estava preparada, tudo foi se dando, não é? Sucessivamente, e quando a Terra estava preparada, ela recebeu, então, o protoplasma, que daria a condição do surgimento da vida no planeta. Mas aí, Romero, segue comentando um pouquinho, a gente vai batendo papo aí sobre o assunto. Pois não. Então, o que é interessante, esse livro do Emmanuel, quando diz isso, porque nós vimos aí, pela resposta dos espíritos, que os elementos vivos estavam no espaço, em forma de fluido, entre os espíritos e nos planetas, esperando o momento que a Terra tivesse condições de nascer, para que esses seres vivos também nascessem. E Emmanuel coloca muito bem o que para mim também é uma panspermia, que é a teoria de que a vida veio do espaço. Ele diz mais principalmente que veio esse fluido do espaço, que era esse protoplasma que se espalhou pela superfície da Terra, invadiu todos os mares, como uma massa viscosa, aquela geleia cósmica que André Luiz menciona, né? Onde está o princípio da vida. E Claude Bernard foi o primeiro a reconhecer que no protoplasma é que existe a vida, como cientista, fisiologista. Isso é interessante porque a ciência médica também reconhece que o protoplasma é uma forma de tecido unicamente material na qual a vida pode se manifestar, a única forma de matéria na qual a vida se manifesta. E nós sabemos que o protoplasma está dentro de nós. Daí que o Claude Bernard disse, né, que é o meio interno. A homeostase, o equilíbrio desse meio interno é porque é o nosso mar interior. Porque é esse protoplasma que está no nosso plasma sanguíneo, mas principalmente no citoplasma da célula. Foi no protoplasma que as primeiras células se manifestaram.
começou a formar membrana, ainda sem núcleo, mas com capacidade de se reproduzir. Então, o que é que se diz? Que a junção dessa matéria orgânica com o princípio vital, que está no fluido cósmico universal, é capaz de gerar a vida. É a única maneira de manifestar é na vida orgânica, com a união desse princípio vital. Então, os germes de todos os seres vivos estavam presentes. Isso não quer dizer que o germe, e até pergunto se o germe do homem estava presente, mas não na forma atual. Tudo começou de início dessa célula e as várias células foram se formando. E é bom a gente ressaltar que mesmo na própria célula, até o próprio desenvolvimento dela, foi orientado pela espiritualidade superior, pelos co-criadores. Então, toda essa evolução das espécies está sob orientação divina. O processo evolutivo está sempre orientado pela espiritualidade maior, até chegar ao ponto nosso em que nós nos encontramos. Né? Muito bem. O Romero estava falando, eu estava me lembrando, Cris, também do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né? Depois a gente vai falando. Vamos lá, Cris, vai em frente. Então, vamos perguntar aqui a continuação desse desdobramento divino, né? Para Marlene. Marlene, onde estavam, então, esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então, a gente pode imaginar, quer dizer, então, se tudo isso já estava presente, era um processo de combinação dentro do fluido cósmico universal, e a gente acabou de ouvir agora, se a Terra ainda não estava formada, isso estava, né? Estava aí nesse espaço imenso. Os espíritos responderam da seguinte maneira: achavam-se, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Então, é muito interessante porque a gente sai um pouco aqui do planeta Terra e a gente consegue perceber a imensidão que é esse mundo, né? A gente não fica preso e só olha dentro aqui do nosso contexto. É muito mais do que isso. E essa semana eu até achei interessante, encontrei uma reportagem até antiga, de 2016, mas que mostram, sim, os dados, é impressionante como a ciência vai aí avançando, desdobrando, chegando próximo, né, muitas questões que já estavam sendo tratadas aqui no Livro dos Espíritos. Teve uma reportagem da Veja que foi publicada, a manchete era: formação de vida na Terra pode ter sido influenciada por partículas vindas do espaço. Segundo o estudo da NASA, aminoácidos presentes em meteoritos teriam sido a base dos primeiros organismos vivos. Eu achei muito interessante por conta disso que a gente está dizendo, né? Não quer dizer que toda a resposta possa estar num fato como esse, né? Que os elementos orgânicos se concentrarem em aminoácidos, não é isso. Mas nós estamos no caminho de entender a possibilidade do que os espíritos chamaram de elementos orgânicos estarem no espaço e outros planetas à espera da criação da Terra, né? E sempre lembrando que as condições do planeta tinham que estar propícias para que houvesse esse desenvolvimento. Isso era muito importante. Né? Muito bom, Marlene. É tão empolgante isso, não é? E a gente não se fechar numa ideia única, manter o nosso, como a Marlene colocou, o pensamento aberto para as hipóteses que naturalmente vão se desdobrando na medida em que nós vamos avançando também na investigação, nos elementos de comprovação que vão surgindo na medida em que a própria ciência avança, não é? Ô, Romero, o que Allan Kardec comenta depois dessa questão 45 aí do Livro dos Espíritos? Tem um comentário de Kardec, você poderia comentar um pouquinho, por gentileza? Uhum. Que o Kardec, comentário, é que essas moléculas inorgânicas se unem para formar, né, os cristais. E é importante porque André Luiz e vários outros espíritos mais elevados também dizem que o princípio espiritual situa-se no cristal e quando começa o seu crescimento, porque o cristal também vai se unindo e cresce mais.
E depois de milênios e milênios, é que ele salta do cristal para a vida orgânica. Então, ele passou pela vida mineral, depois salta para a vida orgânica, né? Então, quando chega na vida orgânica, como ele mesmo disse, muitos desses princípios estavam em forma latente, esperando o momento para evoluir. Nós temos isso na medicina, nós conhecemos muito bem muitas bactérias que persistem, pode persistir anos, sem estar num ambiente propício à vida, e se tornam esporos, eles se encapsulam e se protegem. Aí fica como se fosse uma semente, esperando a germinação. Quando encontra um ambiente propício, como a árvore brônquica, com a sua temperatura, etc., elas eclodem. Então, da mesma maneira, quando chegou o momento propício das plantas se desenvolverem, elas se desenvolveram. Alguns dizem que se desenvolveram na forma vegetal nos oceanos também. Depois é que foi para a Terra, para que pudesse, através da fotossíntese, alimentar a Terra de oxigênio, o ambiente, a atmosfera, só para depois de muito tempo, quando esse ambiente estivesse favorável, os animais também surgissem, né? Então, a gente sabe que é muito possível que, como ele diz, esperando o momento para se reproduzirem, é que estivesse nessa forma enclausurada, esperando séculos e milênios para que tivesse condições de se reproduzir, inicialmente na vida orgânica, vegetal, para depois a vida para a vida animal. E não existe uma transição brusca entre vegetal e animal. É tanto que existem os zoófitos, que quer dizer animal vegetal. É a fase de transição dessa vida de um para outro. E, naturalmente, em termos de evolução, vem do vegetal para o animal. Isso é o princípio inteligente que tem condições de adquirir a sua experiência do reino vegetal, as sensações, a irritabilidade, etc., a reprodução, para depois passar para o reino animal, né? Muito bom. E todos esses são germes com vida latente, né? Sim, muito bom, Romero. Nós vamos pular agora para a questão 46, para Marlene, né? Então, Marlene, na questão 46, Kardec pergunta: ainda há seres que nasçam espontaneamente? Muito bom. Os espíritos responderam o quê? Olha que interessante. Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Muito importante isso. E aí ele vai dar um exemplo, eles dão um exemplo. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, a gente precisa entender que essa resposta tem a ver com a época mesmo, com aquilo que se acreditava, e quando eles respondem sim, ao mesmo tempo que eles dizem nasce espontaneamente, ele diz sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente, ele está apontando que, e muito claramente, que não saiu do nada, que já existia esse germe. É muito importante ficar muito claro isso. Já existia esse germe primitivo em estado latente. E esse exemplo que eles estão dando de vermes, né, que se alimentam do corpo em decomposição, dá a impressão que parece que surgiram do nada, né, que só estavam ali prontos de aparecer. E não, na verdade, a gente vê que precisou de condições para se manifestar, mas que já existia esse germe. É aquele exemplo mesmo, podemos pensar numa semente que fica em estado latente, quanto tempo, muitas vezes por séculos aí, né? E aí, quando se há uma condição propícia, elas acabam germinando. Então, a gente pode entender esses germes latentes como esses que já tinham essa potencialidade, essa possibilidade de desabrochar, esperando o momento certo. Então, parece que saiu do nada, mas, na verdade, já existia aquele germe ali em estado de latência. E aí a gente lembra, né, daquelas experiências famosas, aquela experiência com carne podre, né? Se está descoberta, aparecem os vermes, está fechada, não aparece. Então, a ciência também foi caminhando, mostrando que não era exatamente dessa maneira. O Pasteur também fez experiências semelhantes aí, e a gente pôde avançar. Então,
Quando a gente olha para essa pergunta, há seres que nascem espontaneamente, a gente conclui que os espíritos responderam que mesmo que aparentemente tivesse sido um surgimento espontâneo, na verdade os germes já estavam lá. E chega a ser poético, né, Carlos? Chega a ser poético isso, exato. Porque é um mundo minúsculo que dormita e se cria, né? É muito lindo. Isso. Contigo, muito Carlos. Interessante. Aí, Romero, isso nos leva, né, a raiz do que a Marlene está comentando, a uma pergunta que não quer calar e que gera uma série de discussões, né, assim, até às vezes desentendimento sobre o assunto. Não com esse propósito, acho. Nós queremos trazer o assunto para esclarecer, para poder entender o que seria geração espontânea e, do ponto de vista espírita, ela existe? Muito bem formulada. Eu acho que a maneira como a Marlene explicou é muito claro para nós. Uhum. Mas o que está por trás disso também foi uma verdadeira filosofia e doutrina de rejeição entre o que era espiritual e o que é material. Foi uma luta travada entre os que não acreditavam que Deus havia criado o mundo, havia criado as coisas, e aqueles que acreditavam que podiam ter sido gerados espontaneamente, né? Daí, Van Helmont, que foi um grande oftalmologista holandês, um grande experimentador, um grande cientista, que fez aquelas experiências com trigo, quer dizer, que você misturar trigo com camisa suada, suja, etc., e abafar, vai nascer rato, né? O que dava a entender, porque nesses ambientes proliferavam ratos e baratas, como achava que os sapos também brotavam da terra quando chovia, principalmente no Nilo, que sempre acontece isso, porque realmente eles ficam, os girinos ficam ali esperando, né? A eclosão, a água, a posse, e ele surge. Dá a impressão que nasceram espontaneamente. Para os seres pluricelulares mais complexos, jamais nasceriam espontaneamente. O que nasce espontaneamente, aparentemente espontaneamente, são os seres mais primitivos, mais unicelulares. São aqueles em que nós não conseguimos ver. Quando surgiu o microscópio, que viu que se tinha germes, aí exacerbou. Em vez de dizer, está vendo, como nós disse, geração espontânea, alguns acreditaram que isso era a prova da geração espontânea, porque não se acreditava que seres tão pequenos como uma célula pudesse se multiplicar, não tinha aparelho reprodutor, então só podia nascer espontaneamente. Mas, na realidade, esse é que é o princípio básico, depois que se forma a célula para o espiritismo, a geração espontânea é nesse sentido, é que o princípio das coisas só Deus sabe. Agora, eles nos deu orientação. Existe um princípio vital contido nesse fluido cósmico universal, que ao se unir com a matéria orgânica, lhe dá a vida, dá a propriedade da vida, essa vitalidade. Agora, quão pequeno é esse ser para ter essa vitalidade? A nível de moléculas, alguns acham que sim, que talvez a molécula mais primordial tenha sido o DNA, ou, como alguns cientistas atualmente favorecem mais a teoria do RNA mensageiro, né? Que é o mundo do RNA mensageiro que começou, que teria capacidade de produzir e dar a vida. Mas nós sabemos que existe um princípio inteligente, mesmo no DNA. Existe esse princípio inteligente. E André Luiz também é muito feliz em dizer que cada célula do nosso organismo, cada célula, nós temos bilhões de células, é um ser minúsculo, um ser vivo minúsculo, só que é todo ele comandado pelo Espírito. São mundos infinitos que estão dentro de nós, né? Então, a geração espontânea, nesse sentido, vem para os seres unicelulares, mas o princípio já existia ali patente. Para tudo mais, ninguém sabe como se formou a membrana. Há quem diga que até a argila favoreceria com a sua propriedade de catalisar, de agir como enzima para catalisar a formação da membrana. Já descobriram que a mica, que é sílica, também pode fazer isso,
pode ter moléculas orgânicas em volta dela. Mas ninguém chegou a dizer que de a matéria inorgânica se fez uma matéria orgânica, embora os átomos possam ser semelhantes, mas não tem vida. Pelo que nós entendemos no Espiritismo, essas matérias inorgânicas não têm vida. Tem princípio espiritual, mas não tem a vida, porque eles não nascem, não crescem, não se alimentam, nem se reproduzem, diferentemente dos seres que nós chamamos de vidas. E seres vivos, nós podemos dizer que seres vivos é desde a bactéria, desde o ser da célula até as mais complexas, como o ser humano. Muito bem. Cris, só um segundinho aqui, que me faz isso remeter à questão do criacionismo e aquela disputa, né, se haveria evolução como proposta por Darwin, mas a coisa ainda é mais complexa que isso, não é? Porque nós sabemos que ao mesmo tempo que Darwin fazia suas experiências e preparava, não é, todo aquele material que depois coletado deu possibilidade de descrever a origem das espécies, o Wallace, também inglês, ele trabalhava também nessa investigação, mas partindo de um outro princípio que você mencionou, Romero. Ele considerava que, sim, havia evolução das espécies, mas que esse processo evolutivo era presidido por um princípio espiritual, não é? Vamos comentar um pouquinho isso? Poderia ser Marlene, Romero? Fiquem à vontade. Marlene, se você quiser, eu comento primeiro, depois você comenta, porque eu acho interessante que o Wallace era espiritualista. Uhum. E nós lemos os livros de André Luiz, do Espírito Áureo, que também falou sobre isso, e Emmanuel, o Emmanuel, isso é muito claro para nós, quando ele diz que os co-criadores da evolução planetária vêm acompanhando tudo isso, desde aquelas formas mais primitivas. São eles que nos orientam. Para eles, isso é como se fosse provavelmente um eterno presente. Para nós, são milhões e milhões de anos. Vamos dizer bilhões de anos. Porque quando a célula surgiu, foi há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, a célula pronucleada, ou seja, não tinha núcleo. E há 2 bilhões e 500 milhões é que começou a surgir o núcleo. É como se diz, é a matéria como se fosse no núcleo, porque aí tem a sua capacidade de reprodução. Né? E André Luiz chama isso de físico-psicossomático. Físico por causa do núcleo, que é físico, e é psicossomático, porque o psicossoma está no citoplasma. Então, esses vêm evoluindo desde esse tempo sob a orientação desses co-criadores. E a evolução se torna muito mais fácil, muito mais compreensível quando nós aceitamos isso. O problema maior da evolução biológica, como se acredita da evolução do mais apto, mais capaz, tudo isso é verdade. Mas o que acontece é que eles não conseguem entender como é que surgiu de uma coisa tão simples para uma tal complexidade. Então, os criacionistas dizem, é porque foi Deus. Então, eles começaram a dizer, toda vez que nós temos um problema de evolução, os criacionistas dizem que Deus veio querer consertar as coisas. Então, é o Deus das lacunas. Por isso que eles não aceitavam. Mas se nós compreendermos que a espiritualidade altamente evoluída vem acompanhando, orientando toda essa nossa evolução, nós sabemos, nós compreendemos, aceitamos facilmente todo esse processo evolutivo. E no homem primitivo chegou um ponto, nós vimos que eles estavam disseminados por todo o globo, mas como Emmanuel diz, chegou um ponto em que a espécie humana tinha que ser fixada, porque ela tinha as várias formas. Todos os animais já haviam sido fixados. O chimpanzé fixou-se antes de nós. O que a ciência acredita como elo comum entre o chimpanzé e o homem seria 2 milhões e 500 milhões de anos atrás, foi muito mais antes do que isso, e o chimpanzé já estava evoluído, já estava formado
nessa sua forma atual. E o homem não, exigiu mais quase 2 milhões de anos para evoluir até o Homo sapiens atual, que foi a forma que foi fixada. Então, todas as outras formas evoluíram, desapareceram, e que é fácil dizer também pela incompetência ou inabilidade de se adaptar ao meio. E o Homo sapiens foi o capaz de sobreviver a tudo isso, né? Então, a evolução tem essa coisa. Então, é muito comum, é muito sábio, quando nós vimos pelo Espiritismo, como a evolução se processou, né? Sem deixar de lado a criação divina. Talvez a gente pudesse pensar também que essa divisão, né, para a gente poder entender que Kardec fez, ele está falando do ponto de vista orgânico aqui, mas é muito difícil a gente entender a evolução da matéria sem pensar também na evolução do espírito, né, e como eles se interagiram para que houvesse esse processo. Mais para frente a gente vai chegar lá, né, nos capítulos seguintes, isso. Mas é importante já surgir essa questão aqui para a gente não achar que isso não tem nada a ver. Então, foi muito importante o princípio inteligente, quer dizer, estar permeando e participando, contribuindo e crescendo nesse processo da evolução material também. Então, acho que isso faz muito sentido. E muitas das questões que os homens não puderam entender e compreender, faltou elementos, né, desse aspecto espiritual para que pudessem avançar um pouco mais do que eles avançaram nesse sentido, né? Então, acho que é importante a gente reconhecer, entender, né, compreender que isso é bem como o André Luiz falou, evolução em 2 mundos, né? Não é na mesma medida, né? Está tendo a evolução do espírito e da matéria, mas eles vão se intercruzando o tempo todo para que seja possível esse avançar, né, da humanidade aí, do próprio homem espiritual, né? Nossa, parece que a Marlene deu o meu pensamento. Eu ia, antes, né, dela começar a falar, dizer, Marlene, comenta agora a questão do princípio espiritual nessa interferência. Foi muito interessante. Ótimo, vamos lá. E é bonito como Emmanuel traduz isso, né? Essa interação entre os 2 planos da vida. Ele diz que o homem ganha um componente de astralidade, né? Então, ele cria e ele faculta o entendimento a partir dessa mensagem de uma ponte, né? Que vai aí o elo perdido, entre aspas, né? Mas, Marlene, uma dúvida aqui. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, depreendendo a partir de tudo que já foi dito? Praticamente o Romero já respondeu isso, mas acho que é interessante a gente frisar e marcar, né? Os espíritos vão dizer sim, e veio a seu tempo. Olha como é importante, parece tão, né, sutil, e veio a seu tempo. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? E eles ainda complementam, foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Como é que a gente pode entender isso? Do ponto de vista orgânico, o homem tem a mesma composição dos outros animais, órgãos, as funções, modos de nutrição, de respiração, de secreção, reprodução. Então, do ponto de vista material, a gente tem essa característica de nascer, viver, morrer nas mesmas condições, o corpo se decompõe, vai, né, exala os gases e tudo mais. Então, o que a gente percebe é que, desse ponto de vista, a gente está... A composição, a base, a forma como foi elaborado é o mesmo, né? É uma combinação e resulta aí no homem. Mas a gente percebe também, e aí Kardec traz isso na Gênese com mais detalhes aí, que essa geração espontânea, o Romero já trouxe isso, na verdade, existe para os seres elementares orgânicos, né? Imagine que isso possa acontecer pensando na complexidade aí do homem, do ser humano, que está no topo da escala dos seres vivos. Então, o que o Kardec vai dizer lá na Gênese, que a gente pode entender se veio a seu tempo, é que as espécies superiores seriam produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, né? Só assim que a gente pode entender, né, o que ele está dizendo aí. Sim, estava lá, sim, claro, né, nos germes, mas ela veio a seu tempo porque resultou desse processo de transformações sucessivas. E aí que cada espécie também vai se desenvolvendo, adquirindo aí a faculdade de se reproduzir, os cruzamentos vão possibilitando variedades diferentes. Então, quando a gente entende que o homem está no topo aí dessa escala dos seres vivos, a gente vê que ele é fruto de uma elaboração extremamente minuciosa,
demorada e que foi alcançada, né, ao longo de muito, muito, muito tempo aí para nós, né, do nosso tempo aqui, para a gente entender isso. E aí dá para a gente entender por que não tem uma geração espontânea entre animais de uma complexa organização. E aí, vamos pensar que essa obra da criação, ela é complexa, não é um passe de mágica, não é um boneco de barro que de repente se transforma, ou um boneco de madeira, né? Eu lembrei do Pinóquio, né? Aquela ideia de dar vida, como se fosse possível, você pega, né, um corpo, você tem ali o corpo já prontinho e alguma coisa vai acontecer. Não, não é bem assim, né? Precisa todo um processo muito lento. Por isso eles disseram que já estava, assim, entre os elementos orgânicos, mas veio a seu tempo, porque foi justamente resultado das transformações sucessivas dos seres vivos a partir das condições onde eles estavam inseridos. Muito bom, Marlene. Quer dizer que o homem foi feito do barro da terra tem um significado muito mais profundo do que parece simplesmente fazer um boneco, não é? Muito interessante, Marlene, o raciocínio. E aqui, gente, considerando que a Marlene mesmo já tinha colocado antes, e o Romero também já destacou, a geração espontânea baseado nos elementos que já estavam disponíveis para, no momento próprio, então surgirem aqueles seres bem primários, não é? Para que a gente possa compreender, dentro dessa visão de que há uma presidência desse processo. Deus é o Criador. E há os espíritos co-criadores, que André Luiz chama em plano maior, acompanhando, presidindo esse desenvolvimento. E aí, mas alguém vai perguntar com um pensamento bem científico, mas espera aí, de onde é que saíram esses? De onde é que saiu Deus? De onde saíram esses tais espíritos co-criadores em plano maior? Aí nós vamos nos remeter à questão da ideia da eternidade, para a qual nós não temos condições ainda de absorver, e que fica no terreno, como Kardec muito bem colocou, a doutrina espírita é uma questão de convicção pessoal. Então, nós partimos, não é, desse pressuposto da existência de Deus, porque nós não conseguimos explicar o universo de outra maneira, se podemos colocar dessa forma. Não há como explicar uma obra tão inteligente como o próprio Einstein vai dizer num certo momento, não é, sem também pensar que há uma inteligência e a resposta que os espíritos dão para a questão 1 do livro dos espíritos. O que é Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primária ou primeira, como se queira, de todas as coisas, não é? Então, dentro dessa visão, e aí vamos com paciência, porque muitas vezes a gente vai querendo buscar, não é, a origem perde o elemento de ligação e perde a razão, não é? Fica meio desorientado. Ô, Carlos, tem um comentário muito interessante aqui da Maria de Lourdes. Isso, por favor. Forma faz um resumo aqui, exatamente tangenciando a sua fala, né? Ela coloca assim: boa noite. Poderíamos dizer, então, que a criação foi um projeto de engenharia divina, que a ciência ainda não encontra explicação palpável na matéria, pois o espiritual tem grande parcela da criação, né? Boa síntese da Maria de Lourdes, né? É isso aí, gente, que ela colocou, Marlene Romero. Ela tem razão? Tem toda a razão, perfeitamente colocado. Muito bom. Eu acho interessante também, cara, se eu pudesse me estender só um pouquinho, é que nessa parte da evolução, que a Marlene trouxe bem, essa parte espiritual, a ciência não tem condições ainda de compreender, porque não aceita o espírito. Não fica bem para o cientista estudar o espírito, que isso é ridículo para eles, é conto de fadas. Mas a ciência vai e volta, rejeita ou aceita, mas porque não compreende certas coisas. Tem 2 pontos que eu queria frisar, quanto, por exemplo, na evolução do cérebro, em que André Luiz muito bem coloca a teoria do cérebro triuno, em que você tem um cérebro primitivo, que tem todos os nossos aprendizados mais básicos, do automatismo, dos instintos e tudo que se fixaram naquele cérebro que, depois de um cientista, em 1975, Paul MacLean chamou de cérebro triuno, o complexo R, esse primeiro complexo primitivo, porque foi o complexo típico dos répteis. Ele verificou, se que você começar
a cortar o córtex dos mamíferos. Você ficava com a parte secundária e a parte primária, que você tinha consciência de algumas coisas, mas você se guiava por conceitos muito básicos. Se você cortava mais um pouquinho adiante, você tinha só a fuga, a luta, o medo, a reprodução, defesa de território, coisa típica do réptil. Isso, a ciência, que achou muito bonita, iniciou, quer dizer, rejeitou inicialmente. Por quê? Porque eles disseram, isso não é verdade, porque o homem não veio do réptil. Realmente o homem não veio do réptil, mas a incorporação de todas essas nossas aquisições mais primitivas vieram desde as plantas, desde as células, onde a gente aprendeu a irritabilidade, a reagir aos estímulos, a se alimentar. Acumulado pelo princípio espiritual, não é isso, Roberto? Acumulado pelo princípio espiritual, que se foi formando uma energia princípio espiritual, vamos dizer assim, que quando chegou nos animais mais evoluídos, ele já se tornou como se fosse um proto-perispírito, aquele que envolve o espírito, que foi incorporando. E no homem, é justamente nesse tronco encefálico que se encontra esse cérebro primitivo. E isso o André Luiz é muito feliz em manter isso. A outra coisa que o André Luiz fala é a evolução filogenética, que todo ser humano, tanto orgânica quanto espiritualmente, tem que recapitular desde a sua organização dos seres mais primitivos. O feto humano, ele reproduz, em poucas semanas de vida, reproduz os seres inferiores, né? Dos peixes, dos mamíferos, do chimpanzé, etc., né? Até o ser humano. Mas isso, Haeckel foi um cientista que concordava com isso, sem conhecer André Luiz, mas Haeckel aventou essa hipótese que a ciência depois rejeitou, embora alguns ainda persistam com essa teoria. Mas a gente vê, se basear, confiar no que André Luiz diz, provavelmente ele está com a razão nessa nossa evolução também filogenética, porque nós sabemos que o espírito passa por todas essas fases, adquirindo essas experiências. Muito bem. O Romero citou trechos de No Mundo Maior, de André Luiz, e a gente já fez referência aqui em Evolução em Dois Mundos, não é? Muito bom. Vale a pena o estudo. Nós queríamos aproveitar também para ver alguns comentários no nosso chat, aqui no bate-papo, na área de texto. O Samuel Damasciano, ele dá boa noite, e ele diz que está com um projeto de criar conteúdo no TikTok sobre o Livro dos Espíritos. O que nós achamos dessa ideia? Seriam vídeos sequenciais da introdução até a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Nós diríamos, Samuel, que o projeto é muito interessante, mas que não faça sozinho. Nós sempre orientamos para o trabalho em conjunto, que nós não trabalhemos sós. Então, se você tem essa ideia, procura, não é? Normalmente uma instituição espírita séria, que possa encampar a ideia e possa desenvolver isso como uma equipe de trabalho. Porque, normalmente, a gente, quando trabalha em equipe, facilita a inspiração, a assistência espiritual, e é uma construção coletiva. O espiritismo nasceu como construção coletiva, desde o início. O trabalho, como Kardec coloca, dos encarnados em conjunto com os desencarnados. Onde nós vamos, não é, aí, no trabalho da busca das informações, na discussão das ideias, nas pesquisas, no aprofundamento, realizando um trabalho que seja o melhor possível dentro das nossas condições de realização, tá bem? Mas trabalho em conjunto. Fazer em equipe é sempre o ideal. Nós temos aqui também um comentário que nos foi trazido. Nós queremos aproveitar para agradecer a Ana Olga, que é do Amapá, e a Iracema, que é do Pará, que estão nos apoiando aqui na seleção das perguntas que o pessoal vai fazendo. E então, o pessoal tem pedido orações. Nós temos visto, né, já acompanhando alguns estudos nossos, o pessoal pedindo orações. Nós sugerimos que dirijam as casas espíritas que estão perto de vocês, as instituições que vocês têm relacionamento, para solicitar essas orações, porque há equipes de radiação.
Lá, com toda certeza, né, São Paulo, onde a Marlene está, tem várias casas espíritas que fazem radiação. O Romero está no Ceará também, não é? Tem várias casas espíritas que fazem radiação. A própria FEB também faz a irradiação. Então, nós recebemos das pessoas que frequentam a instituição os pedidos de oração, onde manda o nome, manda o endereço, e é encaminhado para aquela equipe que semanalmente se reúne para fazer a irradiação mental, que a gente chama a vibração, a oração pelas pessoas necessitadas. Então, este estudo, ele não tem um desdobramento nesse sentido, apesar de que nós sempre vemos aqui, fazemos a nossa oração particular, mas o mais adequado é dirigir mesmo às casas espíritas que vocês frequentam, ou que estão próximos de vocês, para, então, fazer esses pedidos de oração, que é muito bom, e naturalmente, a gente até explica como é que funciona mais ou menos isso. Me permitam contar rapidamente, um companheiro nosso médium, já está desencarnado, trabalhador da FEB durante muitos anos. A FEB sempre teve uma mesinha onde as pessoas, ao entrar, podem ir lá. Antes eram 2 caderninhos, de encarnados e desencarnados. Hoje em dia escreve no papelzinho e coloca na caixinha de encarnados e desencarnados. Depois eliminou isso. A pessoa escreve se é encarnado ou desencarnado e coloca lá na caixinha. Aquilo vai para o grupo, né, de radiação que vai fazer a seleção e fazer, então, a separação dos encarnados e desencarnados, fazer as vibrações. Ele disse que várias vezes ele ficava olhando. A pessoa estava escrevendo o nome, o endereço, e um espírito estava já no mesmo momento passando por um registro espiritual. Porque os espíritos vão visitar os lares, os hospitais onde a gente colocou o endereço, para prestar ajuda. Ah, mas a gente não está podendo ir na casa espírita. Não tem problema, você não tem contatos? Liga para uma pessoa do centro que você sabe que está ligado ao trabalho lá, pergunta quem é que continua recebendo essa informação. E no momento em que a gente faz o pedido, a espiritualidade amiga já está também apontando, não é, e fazendo o encaminhamento do pedido para o atendimento. Maurício Raposo, às 20h22, diz: existe então nascimento espontâneo e não geração espontânea? O que podemos comentar aí, por gentileza, Marlene e Romero? Nascimento dá impressão. Agora. Obrigado. Quando se fala em nascimento, dá-se a impressão que a pessoa está nascendo de uma maneira normal. Nascer, gerar, para depois nascer. Não seria a mesma coisa nesse sentido, né? Mas quando a gente fala em geração espontânea, desde aquele início, na forma principal, é nascimento também, né? Aquele que foi gerado, aquele que foi criado, aquele que depois nasceu, né? Quando nós vemos no ser humano, o nascimento é através do parto, seja ele normal ou cesariana, né? Mas o nascimento vira luz, pode ser no sentido de geração espontânea, é na forma mais primitiva, são semelhantes. Muito bom. Vamos continuar aqui, então, e depois o chat a gente pode dar continuidade, né, Carlos? A Marlene quer comentar alguma coisinha, querida? Só um comentário em relação à fala da Maria de Lourdes antes, eu fiquei pensando aqui, quando ela diz que a gente pode dizer que a criação foi um projeto da engenharia divina e que a ciência ainda não encontra explicação palpável na matéria, né? Pois o espiritual tem grande parcela. A gente, assim, só um cuidado, acho que a gente precisa ter, para não dizer também que a doutrina espírita, para não chegar na mesma posição, a gente não entende, então foi assim e acabou, né? É como não dar uma explicação de que aconteceu de tal maneira, mas eu não posso entender. O que eu quero dizer com isso? A gente está estudando aqui, a gente já está vendo a lógica que existe por trás disso, a gente está entendendo um pouco mais desse processo, né? Acho que é importante a gente ver que quando Kardec trouxe isso que ele está trazendo aqui, não tinha sido nem publicado o livro, né, da origem das espécies, de Darwin, foi publicado 2 anos depois, e olha como ele já estava na fala do Livro dos Espíritos, a gente já vê uma semelhança aí com a proposta que ele está fazendo. Então, a gente vê que a ciência está caminhando nesse sentido. Acho que se a gente fala assim, não vai ter nenhuma resposta, parece assim que isso vai ficar como um axioma, uma verdade que está estabelecida e a gente não pode estudar e não pode entender.
né? Então, é para a gente ficar aberto assim, vamos estudar, vamos conhecer. Claro que tem as leis divinas estão aí, elas vão dar todo esse encaminhamento aí, mas a gente estuda para isso, para tentar entender a lógica, para não aceitar as coisas cegamente, sem pensar sobre isso, né? É a tal da fé cega, não é isso, né? A doutrina propõe para que a gente pense, para que a gente tente entender o que está acontecendo, encontrar as respostas que não estão aí, né? É só um comentário para a gente pensar um pouco aí sobre isso. Não, ótimo, Marlene. E eu acabei pensando aqui do chat, então, em correlação com o que você falava antes, já que você está aí para fala, né? Vamos esclarecer aqui para Larissa de Barros Teixeira, às 8h31, ela colocou assim para a gente: por que o homem levou mais tempo para a sua evolução? Que foi algo que vocês chegaram a comentar já. Então, acho que a gente precisa entender o que significa, o que representa isso, né, para o espírito. Então, nós estamos entendendo que a espécie humana está no topo, quando eu falei do topo da escala evolutiva aí, nesse planeta, nesse momento que a gente está vivendo, é bem no sentido de que houve todo um processo em que a gente foi incorporando essas experiências anteriores, como o Romero disse, né? Tudo que o homem é hoje, na verdade, é uma elaboração em que ele foi se transformando, mas a partir das experiências todas que esse princípio inteligente pôde ir captando, absorvendo, pôde juntando, vamos dizer assim, se apropriando das experiências da matéria. Então, não faria muito sentido como a gente pode entender a evolução do homem, né, se fosse menor, se fosse menos tempo do que um animal, por exemplo. Então, acho que a gente precisa entender o que representa essa fase hominal nesse planeta, nesse estágio evolutivo que a gente já está. Acho que tem uma fala ali que traz um pouco para um comentário, né, falando aqui, ó, o espírito dorme na pedra, respira na planta, não é isso? Corre no animal, sente no homem. Está mostrando um pouco esse caminhar que o princípio inteligente vai fazendo até chegar no auge ali, nesse planeta, nós, enquanto o homem aqui. Então, faz todo sentido que tenha demorado, porque é justamente uma junção aí de todo esse processo, uma transformação a partir de todas as experiências anteriores. E aí a gente entende por que demorou, né? Excelente. E aí não pode ser visto como evolução propriamente do homem, mas do ser espiritual que vai atingir a condição nominal algum dia, não é, Marlene? Maravilhoso. Exatamente. Romero, aqui tem uma questão que me deixa meio desconcertado. A gente colocou aqui na questão 48, Kardec pergunta: se poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E a resposta, assim, parece um pouco desconcertante. Não, a resposta é não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Aí a pergunta que a gente faz: a ciência já não apresentou essas informações? Como entender essa resposta dos espíritos? A ciência realmente apresentou cálculos que não são, talvez até que sejam quiméricos, mas esses cálculos mudam. Ainda nós não sabemos o tempo preciso. Por quê? Porque cada dia descobre-se seres mais antigos. Os seres mais antigos, os fósseis mais antigos de algum hominídeo foi há 6.500.000 anos atrás. Então, ele foi evoluindo, a espécie humana, ao longo desse período. Ainda não era o gênero Homo, ainda eram formas anteriores à própria Australopithecus, que é o macaco oriental, o macaco do sul, né? Porque seria o sul do Equador, na África, mas quando se fixou nessa forma primitiva há 500.000 anos ou há 200.000 anos atrás, como Homo sapiens, toda essa evolução se processou no período que deveria se processar, realmente. Agora, esses são os cálculos que nós temos atualmente. Na época do Kardec, não havia, de maneira nenhuma, como você fazer esses cálculos. Hoje em dia nós temos o carbono 14, já há décadas que nós temos o carbono 14, que temos uma datação precisa dos fósseis. Então fica um pouco
contraditório com a ciência atualmente, da maneira como nós vemos atualmente. Né? Agora, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista espiritual, fica mais difícil a gente dizer quando foi que ele surgiu. Os espíritos provavelmente estivessem se referindo justamente a isso, né? Os nossos cálculos são quiméricos, inclusive porque nós só olhamos o aspecto orgânico, material do processo, e não o espiritual ainda envolvido, né? Muito bem. E só nos restringimos ao planeta Terra, né, Carlos? Quer dizer, também, Marlene, isso aí. A gente consegue entender que tem outros elementos que a gente teve mais dificuldade de entender, de alcançar, né? Isso mesmo. Dentro desse grande laboratório que é o universo, né? A gente fica com a nossa visão estreita, achando que todos os processos se dão apenas dentro do globo terrestre, né? Enquanto que a gente tem todo o universo à nossa frente. Marlene, Kardec, ele não deixava por menos, e às vezes colocava os espíritos em algum aperto, né? Em alguma situação mais complicada, como acontece justamente na questão 49, na qual ele pergunta se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Você poderia comentar, Marlene, por gentileza? Por tudo que a gente já comentou aqui, já falou, parece que é muito claro que tem um ingrediente a mais nesse processo todo, que é o tempo, né? E precisa ser considerado. Ele aparece na formação da Terra, na formação dos seres vivos e também no homem, que a gente já disse aqui, o homem não apareceu de uma hora para outra. Então, mesmo ali estando aquele germe da espécie humana, na verdade, foi o tempo, né? A partir das transformações, a evolução dos seres, que foi possibilitando o surgimento ali do homem. E eu diria ainda que não está finalizada essa obra, porque o tempo continua, o movimento continua. Quem diz que está acabado, né? Que já está tudo pronto, já está tudo dado, que as coisas não estão acontecendo? Não, os seres estão aí, os seres vivos todos estão num processo contínuo de desenvolvimento. Então, acho que a gente precisa entender isso também dentro desse contexto. Quando os espíritos responderam, eles já começaram com aquela afirmação: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Né? Eles começaram já a resposta dizendo um pouco da dificuldade da gente compreender e enxergar tudo. Mas eles trouxeram uma informação a mais importante para essa questão. Eles disseram assim, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. E o mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, acho que é interessante a gente entender e pescar isso que eles estão dizendo aí, né? Os homens estavam espalhados, quer dizer, em diferentes espaços, com outras pessoas, interação em diferentes situações, e aí tinham esses elementos necessários à própria formação para transmitir segundo as leis da reprodução. A gente sabe hoje que a reprodução sexuada é um grande responsável pela diversidade dos organismos do planeta. E o que representa essa forma, né, da reprodução, essa recombinação genética e a grande variabilidade dos seres que foi possível a partir desse encontro. A gente sabe que representa uma evolução, né, na espécie, a reprodução sexuada, né? Então, a gente vê que o homem já avançou muito nesse processo. Já avançou demais. E a gente está caminhando desde o aparecimento ali, né? Desde o início, desde aquelas transformações, quando apareceram lá os primeiros homens com essa característica, a gente olha o quanto avançou. O quanto que já caminhamos aí nesses últimos milhares de anos que a gente está aqui. Então, não faria muito sentido, nesse momento evolutivo do próprio planeta, dos seres que estão aqui, é como se a gente voltasse para trás, né? Como se a gente desse um salto lá para trás. Não faria muito sentido. O que a gente tem é o processo daqui para frente, né? E aí, de novo, sem falar que a gente só está falando aqui do orgânico, sem falar do espírito, né? Porque do ponto de vista orgânico, a gente já comentou até aqui, mas como a gente sabe que o espírito tem um papel fundamental nesse processo, é importante que a gente reconheça e fica mais claro entender também o que significa, né, nesse momento, por que não vai aparecer, não vai vir o homem como aquele primitivo naquele momento em que ele apareceu. É daqui para frente, a gente está num processo contínuo de evolução, não vamos voltar para trás, né?
Tem uma perguntinha, obrigado, Marlene. É muito interessante a gente ir observando da questão do processo evolutivo do princípio espiritual dentro desse processo, né? Mais uma vez. É muito interessante. Se a gente for considerar a evolução simplesmente do ponto de vista orgânico, nós vamos chegar naquela situação, inclusive, já mencionada aqui, do elo perdido. E que a gente já, pelas notícias da espiritualidade, não vamos encontrar enquanto não evoluirmos mais para poder começar a perceber a interação da realidade espiritual com a realidade material, porque esse elo perdido não está no campo orgânico material. Então, aí nós vamos avançando. Tem uma pergunta que não está muito dentro, Romero, só para comentar rapidamente. Poderíamos considerar a clonagem como a bem-sucedida Dolly, uma reprodução humana relativa da inteligência divina? E o princípio vital desses seres clonados, como seriam acionados, já que não espontâneo? Interessante, né? Uhum. Da mesma maneira, a gente poderia transmitir para os seres humanos, se forem clonados. Isso foi uma pergunta que foi feita também a Chico Xavier. Ele diz: Deus colocará um espírito para aquele ser. Não há dúvida que o homem, se chegar a criar o homem, Deus colocará um espírito. Da mesma maneira como você veja, você falou na clonagem da ovelha Dolly. O princípio estava latente, né? O princípio estava latente nos seus cromossomos. Foi retirada uma célula e da célula clonou-se uma ovelha. Que célula foi essa? Normalmente é uma célula reprodutiva. Começa com a célula reprodutiva e até com a somática você também consegue obter alguma coisa, mas a célula reprodutiva foi a mais importante. Você tem na célula reprodutiva todos os componentes de uma ovelha adulta. E nós sabemos que os embriões também, eles podem gerar todos os tipos de tecido. É que a gente chama células totipotenciais. Tem a potencialidade de causar todas as células do organismo. Por isso que essas células embrionárias, as células usadas para doenças neurológicas, em que quando se introduz no ser humano, começa a reproduzir aquele tecido que está em falta, é interessante isso, porque ela vai para aquele sentido, porque o próprio ser humano espiritual assume o comando daquela tarefa, né? Ela foi criada para gerar todas as formas possíveis, mas está gerando aquela que é mais necessária na célula embrionária. E com a ovelha Dolly, ele tinha todo o seu potencial genético presente, né? E também tem, vamos chamar assim, também do seu espírito presente, né? Ali dentro. Porque quando vamos ver aqui no ser humano, a reprodução, o bebê de proveta, a reprodução in vitro, em que você tem a célula masculina e a célula feminina, que você une as duas no laboratório. Será que não vai gerar um espírito aí? Será que Deus não vai colocar um espírito junto? No momento da fecundação, o espírito vai se unir àquela célula. Porque nada acontece que não venha com a permissão superior. Isso é uma coisa que a gente aprende a aceitar. Não há como provar, mas nós sabemos que assim é a verdade, né? É uma coisa de cunho particular você acreditar nisso quando você vê que é racional e é compatível com a ciência. Muito bom. Vou dar um passinho para trás, como dizem, para comentar a questão 48, porque a Conceição de Oliveira nos faz uma pergunta a respeito de uma palavra que é importante para a compreensão da resposta dos espíritos, né? Então, ela pergunta assim, no item 48, os espíritos falam que os nossos cálculos são quiméricos, e ela nos pergunta qual é o significado dessa palavra quimérico. A gente elucida que os espíritos, nesse momento, estão dizendo que qualquer cálculo feito pelo homem, nesse sentido de entender, né, o aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra,
são cálculos ilusórios, cálculos que nunca vão tangenciar com a verdade, né? Diria assim, num bom português popular, estamos dando um chute feio, né? Então, nós estamos iludidos em relação a podermos calcular com precisão essa resposta. Mas temos aí uma última questão, né, Carlos, que eu não sei se você gostaria de formulá-la e pedir para que ambos os convidados comentem. Eu queria aqui, Cris, tá mais ou menos relacionado com o assunto, apesar de que já está respondido, só para deixar claro e não ficar pendente, o Luiz Guimarães, às 20h36, ele disse, boa noite, mas os vermes não vêm de outros vermes e as larvas que aparecem nos corpos em decomposição não são provenientes de ovos de insetos? Luiz Guimarães, em um outro trabalho, o Romero comentou a questão de que o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? E a gente fica até hoje debatendo isso, não é? O que apareceu primeiro, o verme que bota ovos ou os ovos que geraram os vermes? Então, a gente não tem resposta para tudo, na realidade, não é? E aí eu gostaria, bem rapidamente, se quiserem comentar Marlene e Romero. Carlos, eu aproveitaria essa pergunta dele, porque eu tenho a impressão que essa pergunta tem a ver quando ele diz a multidão de vermes. Eu acho que o termo não está muito correto, porque verme já é pluricelular, já é muito grande, é visível, é macroscópico, e ele já adquiriu o poder de reprodução. O ovo depois se reproduz, então é verme. Na realidade, é germes, mas naquela época, não haveria muita diferença em dizer são os vermes, no sentido que eram seres muito minúsculos. Hoje em dia nós sabemos que verme é diferente de germe. O germe é microscópico, o verme é macroscópico, já adquiriu a capacidade, já assimilou em si os elementos para se multiplicar através da reprodução. E a reprodução é através do ovo, que é colocado, e depois eles eclodem na carne em decomposição. Né? É nesse sentido que Allan Kardec diz, porque os vermes que estão dentro de nós, que muitos podemos ter ou não no intestino, eles não proliferam com a nossa morte. Eles acabam morrendo. O que prolifera são as bactérias, que vivem dentro de nós em simbiose. Né? Muito bem. Aqui, Cris, tem uma outra, que é da Rosane, também às 20h46. Você já comentou, a Marlene comentou a respeito, só para esclarecer, Rosane, a frase não é exatamente essa. A frase é de Leon Denis, está no Problema do Ser, do Destino da Dor, e o espírito, não sei bem nem se ele usa a palavra espírito, ele dorme no vegetal, ele sonha no animal, ele desperta no homem. Leon Denis não faz referência ao reino mineral nessa questão, mas não significa que ele não considerasse o desenvolvimento do princípio espiritual lá no mineral ainda. Mas essa é a frase de Leon Denis. Ele está colocando aí, naturalmente, o processo evolutivo do princípio espiritual, que mais tarde vai ser o espírito que vai habitar a condição humana, não é? Tudo bem, Marlene? E é aquilo que a gente disse, que o desenvolvimento se dá paralelo, né? Não se dá exatamente da mesma forma esse desenvolvimento espiritual do que se dá na matéria, né? Mas há esse constante inter-relação entre elas. Então, ele está falando do princípio inteligente, desse princípio espiritual que passa por diferentes etapas, né? Mas o desenvolvimento desse princípio espiritual não é paralelo ao desenvolvimento material, mas dá para a gente perceber o quanto que o princípio espiritual está presente, né, no desenvolvimento material também. Muito bem. Cris, eu sugeriria fazer essa última do Mauro Paiva e a gente encerra, deixamos a 59, que ainda a gente pode abordar num outro momento. Pode ser, maravilhoso. O dilúvio fica para depois. Isso. Você pode falar, pode apresentar essa, Cris? Do Mauro Paiva, né? Isso. Do Mauro Paiva, é isso? Isso. Então, ele comenta o seguinte, meus amigos: ficamos sempre analisando e procurando respostas sobre o progresso orgânico. Mas será que não seria o progresso humano
sendo dirigido pelo nosso progresso espiritual. Muito bom. Vale como comentário de encerramento, né? Para ambos. Isso, aí ficariam as palavras finais de Marlene e Romero, então, para a gente fazer o fechamento. Marlene, por favor. Sim, acho que o Mauro captou bem essa discussão que a gente estava tendo aqui. Não dá para a gente isolar e falar separadamente. Então, é importante a gente reconhecer que existe, né, que esse progresso espiritual acontece, está presente, e é importante a gente perceber que existe uma relação, sim, porque a matéria é fundamental, é importante para o desenvolvimento do espírito também. Então, a gente tem essa relação, mas a gente tem que reconhecer esse espírito imortal que está em processo de desenvolvimento, de evolução, né? E quais são as ferramentas, do que ele lança a mão para esse desenvolvimento. E a matéria, o desenvolvimento material, ele é muito importante nesse processo também. Mas, sem dúvida, quando a gente vai e reconhece o espírito imortal, a gente vai ver que o desenvolvimento dele é muito maior, muito mais do que o desenvolvimento material. Tem muito chão pela frente, né, tem um processo muito grande ainda, e a gente, então, deve reconhecer, sim, a importância e o foco no desenvolvimento espiritual, sem dúvida. Muito bem. Eu vou aproveitar aquela parte em que você falou no processo dinâmico da evolução humana, vamos falar do espírito, desenvolvimento do espírito e desenvolvimento da parte orgânica. Nós sabemos perfeitamente que, à medida que o espírito vai se desenvolvendo mais e mais no sentido moral e intelectual, o corpo orgânico também vai se evoluir. Tanto o nosso corpo perispiritual vai se tornando mais sutil, né, mais transparente, mais purificado, vamos ter que ter também um corpo orgânico compatível com a evolução daquele espírito. Se você pegar, por exemplo, Chico Xavier não foi a beleza de espírito que a gente imaginaria, a beleza de corpo humano que a gente imaginaria ser, mas com a beleza imensa de espírito, mas que as suas faculdades orgânicas, todo o seu ser orgânico, foi extremamente propício para o ser evoluído que ele era, para se manifestar. Você pega o Cristo, já naquela época, o corpo humano dele foi um corpo muito especial, muito essencial, que não adoecia, que foi feito com os fluidos mais sutilizados, mais puros do nosso planeta, para poder acomodar um espírito de tal envergadura. Mas na nossa evolução, nós vamos chegar a um ponto que nós teremos uma conformação diferente, na nossa evolução cerebral, orgânica, que nós talvez desenvolvamos mais sinapses, ou talvez até crescer um pouquinho mais a parte do neocórtex ou não, mas nós vamos desenvolver mais capacidades, mais habilidade para receber também mais informações espirituais e mais faculdades espirituais. Então, o espírito, a matéria, vai libertar o espírito do sangue, mas também o espírito vai libertar a matéria, o espírito será libertado da matéria através da sua evolução. Vai se libertar com um ser mais aperfeiçoado orgânico, até que não precise mais de um ser orgânico, não precise mais reencarnar. E isso são alguns bilhões de anos, talvez, para frente. Muito bem, excelente. O nosso agradecimento muito grande, Cris, não é? Que sempre está aí trabalhando junto aqui no nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Marlene, uma satisfação imensa recebê-la e estará conosco outras vezes, hein? Está bem? Eu que agradeço, viu? É uma oportunidade muito rica de aprendizado para todos nós, viu? Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Obrigado, Marlene. E Romero, muito obrigado por ter nos atendido de última hora. Foi muito boa a participação. E o nosso agradecimento também a nossas queridas Andréa e Verônica, que estão aqui fazendo a nossa tradução para Libras. E o nosso pedido de desculpa aos nossos irmãos que nos acompanharam, nós iniciamos a audiodescrição na semana passada, mas hoje nós tivemos essa situação técnica de não poder o outro companheiro participar, e aí
seguimos com o programa, mas na semana que vem nós estaremos fazendo a audiodescrição também. E aqui nós temos uma pergunta feita pela parece que deixa eu me ver, já foi respondida, a Elis Patrícia. Ela pergunta, quando começou a Terra a ser povoada? É a questão 43 do Livro dos Espíritos. Nós sugerimos a você que entrou um pouco depois, o estudo fica gravado. Você pode acessar, não é, o site da FEB TV e pode ver todo, não é, o que foi examinado sobre o assunto. E também essa pergunta do Clair Bianchini, que de alguma maneira também foi respondida, né? Tem um elo que gostaria que explicasse mais a fundo o princípio espiritual com a evolução orgânica. A gente tratou disso todo o tempo, não é? Então, quando retorna à pátria espiritual, ele pergunta, esse ser espiritual leva essa bagagem de experiência e que vai naturalmente influenciar os corpos futuros, que serão, não é, formados para atender às suas características, às suas necessidades. Mas eu vou pedir ao Clair, por favor, nós voltaremos a esse assunto mais tarde, viu? Nos acompanhe no estudo, porque isso ainda vai ser aprofundado. Então, nosso agradecimento à participação de você, que fez as perguntas, que está nos acompanhando aí no nosso estudo, e que Jesus, o Divino Mestre, nos ampare e proteja sempre. Grande abraço para todos. Abraço virtual, já que a gente não está podendo se encontrar pessoalmente. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.